Cordiais saudações ao docente e aos colegas. O meu nome é Amida e eu vou apresentar a norma 16, que são ativos tangíveis de investimento. No seguinte trabalho, contém o objetivo, o âmbito, a definição, o reconhecimento, a mensuração e, por fim, exercícios. O objetivo. Esta norma tem como objetivo estabelecer o tratamento contabilístico dos ativos tangíveis de investimento e as respectivas divulgações. Além disso, a norma estabelece quais informações devem ser divulgadas nas demonstrações financeiras. Sendo assim, garante-se que estes ativos sejam registrados e apresentados de forma clara, transparente e uniforme. Agora falarei do âmbito, onde esta norma deve ser aplicada. Esta norma deve ser aplicada no reconhecimento, na mensuração e na divulgação de ativos tangíveis de investimento. Isso significa que a norma orienta a forma como estes ativos devem ser registrados inicialmente, avaliados ao longo do tempo e apresentados nas demonstrações financeiras. Onde não aplicar esta norma? Esta norma não é aplicável para os seguintes itens: ativos que estejam a ser construídos ou desenvolvidos por conta de terceiros, ativos detidos para a venda no discurso normal da atividade, entre outros. Isso significa que existem algumas situações em que a norma 16 não pode ser aplicada. Por exemplo, não abrange ativos que estejam a ser construídos ou desenvolvidos por conta de terceiros, uma vez que estes são tratados pela norma 10, contratos de construção. Também não se aplica nos ativos detidos para a venda no discurso normal da atividade da empresa, pois estes seguem as regras contabilísticas específicas. Agora, darei a definição de ativos tangíveis de investimento. Chamamos de ativos tangíveis de investimento todo aquele ativo que tem como finalidade a geração de rendimento para uma empresa. Isto é, são bens físicos detidos pela empresa com o objetivo de gerar rendimentos ou obter valorização ao longo do tempo. E estes ativos não são adquiridos para o uso direto nas atividades operacionais da empresa, mas sim para proporcionar benefícios econômicos futuros. Agora falarei do reconhecimento. Os ativos tangíveis de investimento devem ser reconhecidos como um ativo quando e somente se, primeiro, for provável que os benefícios econômicos futuros associados aos ativos tangíveis de investimento fluirão para a empresa. Isso significa que deve ser provável que o ativo venha gerar benefícios econômicos futuros para a empresa, como receitas de arrendamento ou a valorização do imóvel. Segundo, o custo dos ativos tangíveis de investimento possa ser mensurado viavelmente. Isto significa que o custo do ativo deve ser determinado de forma fiável. Isto é, a empresa deve reconhecer o valor real do investimento para poder registrar corretamente na contabilidade. É importante nós sabermos se estas duas condições forem cumpridas, o ativo pode ser reconhecido e apresentado nas demonstrações financeiras da empresa.
Agora falarei da mensuração. Primeiro, temos a mensuração inicial, que são os custos de transação, remunerações profissionais por serviços legais, impostos e outros custos de transação. Relativamente à mensuração inicial, os ativos tangíveis de investimento devem ser registrados pelo seu custo de aquisição. E este custo não inclui apenas o preço pago pelo ativo, mas também todos os gastos diretamente relacionados com a sua aquisição. E entre esses gastos encontram-se as remunerações pagas por serviços legais, que são impostos não recuperáveis e outros custos de transação necessários para colocar o ativo em condições de utilização. Assim, o valor inicial do ativo corresponde ao total dos custos suportados para a sua aquisição. E depois temos a mensuração subsequente. Na mensuração subsequente, temos um modelo de justo valor e um modelo de custo. A mensuração subsequente é após o reconhecimento inicial, onde a empresa deve escolher um dos modelos previstos na norma para mensurar os ativos tangíveis de investimento. No modelo de justo valor, o ativo é apresentado pelo seu valor de mercado atualizado. Isso significa que o ativo é reavaliado periodicamente para refletir o valor pelo qual poderia ser negociado numa transação entre partes interessadas e independentes. E as variações do valor do ativo, quer sejam ganhos ou perdas, são reconhecidas nos resultados do período. O modelo de custo. No modelo de custo, o ativo continua a ser registrado pelo seu custo de aquisição inicial, deduzido da depreciação acumulada e de eventuais perdas por imparidade. Neste caso, o valor do ativo não é atualizado com base no mercado, sendo deduzido gradualmente ao longo da vida útil através da depreciação. Agora, trago aqui um caso prático. O exercício diz o seguinte: a empresa Luxus Factory Limitada adquiriu um edifício de escritório que se encontra alugado pela empresa Atlantic Limitada, adquirido no início do ano N por 2 milhões de meticais, acrescendo impostos não recuperáveis num montante de 150 mil meticais, tendo-lhe sido atribuída uma vida útil de 10 anos, tendo pago uma comissão ao intermediário de 100 mil meticais. O justo valor do edifício no fim do exercício era de 3 milhões de meticais. Neste exercício, pretende-se o procedimento contabilístico utilizando os dois modelos da mensuração, que esses dois modelos são o modelo de justo valor e o modelo de custo. No primeiro lançamento, que é a aquisição do ativo, a débito, que são os ativos tangíveis de investimento, que equivalem a 2.250.000 meticais, e a crédito, que são bancos, que são 2.250.000 meticais. Por quê? Neste primeiro lançamento, a empresa reconhece o ativo tangível de investimento pelo seu custo total de aquisição, e o valor adquirido resulta da soma do preço e da compra do edifício, dos impostos não recuperáveis e da comissão
paga ao intermediário. Sendo assim, o custo total do ativo é de 2.250.000 meticais, o valor que é registrado como um ativo da empresa. Temos o segundo lançamento. No segundo lançamento, que é a atualização para o justo valor. A débito, temos os ativos tangíveis de investimento, que são 750.000 meticais. A crédito, temos os ganhos por aumento de justo valor, que são 750.000 meticais. Por quê? Porque no final do exercício, o edifício passa de um valor contabilístico de 2.250.000 meticais para um justo valor de 3 milhões de meticais. E como existe um aumento de 750.000 meticais, este ganho é reconhecido nos resultados do período. E desta forma, o ativo passa a estar registrado pelo seu valor no mercado atualizado. Agora temos a resolução do modelo de custo. O primeiro lançamento, que é a aquisição do ativo. A débito, temos os ativos tangíveis de investimento, que são 2.250.000 meticais. A crédito, temos banco, que são 2.250.000 meticais. Por quê? Porque, tal como acontece no modelo do justo valor, o ativo é inicialmente reconhecido pelo seu custo total de aquisição, incluindo o preço de compra, os impostos não recuperáveis e a comissão paga ao intermediário. No segundo lançamento, que é a amortização de período. A débito, temos os gastos com amortização, que são 225.000 meticais. A crédito, temos amortizações acumuladas, que são 225.000 meticais. Isto é, no modelo de custo, o ativo não é atualizado para o valor de mercado e, em vez disso, é depreciado ao longo de sua vida útil. E aqui, como o custo do ativo é de 2.250.000 meticais e a vida útil é de 10 anos, a amortização anual corresponde a 2.250.000 meticais a dividir por 10, que é a vida útil, que dá 225.000 meticais. E este valor é reconhecido como um gasto do período e reduz gradualmente o valor contabilístico do ativo. E cheguei ao fim da minha apresentação. Obrigada.